Começo com você, Rafa Nobre. Cada um deles vai falar o que achou realmente do jogo por parte do time que cobre, né? Começo com você. Como é que você define a atuação no jogo pelo lado do Cruzeiro? O Cruzeiro com mais posse de bola, né? Ficando mais com a bola, mas incomodando pouco no início do jogo o Atlético. Uma escalação dentro daquilo que a gente imaginava dos laterais, né? Um Cruzeiro mais precavido, em tese, com laterais melhores marcadores, né? Do que vinha sendo o Cruzeiro titular, por exemplo, da Libertadores, que tinha o William Rojas. Ontem entrando com o Fagner e o Vidalba, então jogadores com características melhores de marcação. Então mostrando um pouco também da preocupação defensiva que tinha o Cruzeiro, do que sofreu diante do Flamengo para ontem o jogo no Superclássico contra o Atlético. Então o Cruzeiro com essa bola, trocando mais passes, mas sendo incomodado por uma marcação individual muito forte do Atlético, e essa marcação acabou prejudicando sobretudo os caras que pensam o jogo do Cruzeiro, né? Com o Maicon, mais uma vez, a gente já desenhava isso aqui, né? Saindo para a caça do Matheus Pereira onde ele fosse, né? E o Bernal e o Coelho também ajudando nessa marcação, auxiliando, acompanhando muito de perto o Gerson e o Romero, respectivamente, né? Então dificultando muito a saída de bola, com um pouco mais de espaço para os zagueiros do Cruzeiro. E aí, até eles entenderem que poderiam ter um pouco mais de espaço para criar, e essa coragem também que é mais difícil, né? Porque quando você perde a bola ali no campo de defesa, você está muito mais próximo, suscetível a sofrer o gol, né? Porque você perde a bola já no campo de defesa com pouco tempo de reação. Então o Cruzeiro sofrendo nesse primeiro tempo, sobretudo nas bolas aéreas, né? Me lembro de pelo menos 4 oportunidades, e que o Atlético venceu essas 4 oportunidades de bola aérea, né? Conseguiu incomodar o Cruzeiro, mas não foi feliz na finalização. O Cruzeiro, por outro lado, explorando um pouco mais o chute de fora da área e tendo poucas oportunidades no primeiro tempo, aí volta para o segundo tempo com uma postura diferente, entendendo um pouco mais do que pode ser esse jogo de saída de bola mais agressiva com os zagueiros, tanto que o gol aí que a gente acompanha do Kenny Arroio sai de um passe mais arrojado do Fabrício Bruno pro Matheus Pereira, e de primeira ele faz o pivô, o belo passe pro Arroio, que acerta um chute de rara felicidade, né? E aí, quando o Cruzeiro, curiosamente, estava muito melhor no jogo, né? Ele acaba se desligando da marcação. O Wesley perde a bola 2 vezes no mesmo lance. O Atlético fica com a bola, o Cruzeiro cochila na marcação, o Arroio sai para tentar impedir o avanço do Coelho, que acaba encontrando o passe para o Lodi nas costas do Fagner. O Romero também deixa de acompanhar, o Fabrício Bruno vacila também na marcação. Então só aqui eu citei 4 jogadores do Cruzeiro para 3 do Atlético, né? Tinham 3 jogadores do Atlético no lance do Atlético, então faltou um pouco de atenção, e a falha, pelo menos na minha opinião, do Otávio também, que não cobre o canto dele. E o Lodi, muito inteligente, bate forte, mas nem tanto na violência, muito mais na técnica, né? O Lodi acaba acertando o canto do Otávio, que sem tempo de reação acaba sofrendo o gol. E aí, depois do 1-1, o Cruzeiro até tenta, mas tenta um pouco desequilibrado, muito mais no abafa, na tentativa de pressionar com a torcida, do que muito mais na qualidade, né? Sem grandes chances assim. É um jogo, para mim, equilibrado do que foi o clássico. Acho que 1-1 foi um placar justo, porque foi o jogo. Também acho que foi equilibrado, né? E aí, para mim, chega o grande ponto. O Barba foi muito bem. A estratégia armada pelo Barba foi assim, de você olhar, para quem gosta disso, né? Que você tem essa noção, do Dinho também vai falar disso daqui a pouco, que é uma coisa que eu sei que ela gosta também. Porque era um jogo de xadrez mesmo, né? E a estratégia, porque ninguém é maluco aqui de dizer que o Cruzeiro não tem um time mais técnico. Tem mais técnico, né? O Atlético tem problemas ofensivos, né? E ele foi de uma perspicácia em termos defensivos, né, para segurar o Cruzeiro. Eu gostei demais. Achei que o Barba foi muito, muito estrategista nessa partida. Eu só trocaria o foi por tem sido. Não, sim, já faz parte da recuperação, mas especificamente no clássico eu achei que não ia dar, porque tem aquela emoção, aquele negócio, mas ele manteve a estratégia, ele foi muito bem na estratégia. Vocês falaram, né, Dimara, e é o sentimento que eu tive em relação aos torcedores do Atlético com quem eu conversei desde ontem, do final do apito,
de que o empate tinha sabor distinto para os dois times, né? Do Cruzeiro para um sabor de derrota, do Atlético para um mais próximo de vitória. Não vou colocar com sabor de vitória. Eu acho que por duas circunstâncias. Primeiro, essa, a mais óbvia que vocês disseram, o time que busca o empate sempre tem uma sensação melhor, né? Sim. Mas eu acho que na relação, o que se esperava do time, o que cumpriu, nessa, a minha visão, o Atlético foi bem superior no jogo. Eu acho. Porque o Atlético se propôs a tirar espaço e marcar muito bem o Cruzeiro, como disse o Nobre, por meio de uma marcação individual que funcionou quase 100%. O único momento em que não funcionou foi no gol do Arroio. Foi o único, né? Que, aliás, tem sido muito feliz o Arroio na média distância. Então, Dimara, uma marcação individual muito forte do Alan Franco, que começa com um fator surpresa na lateral direita. Eu sempre falei, eu avisei, o lugar dele é ali, lateral direito. O Alan Franco começando por ali, o Castanho se juntando ao time, o Fred com a maturidade que dele se espera, sendo um desafogo, um jogador que é muito importante e vai assim, em pouco tempo ele acrescenta muito no Atlético e dá para você perceber que é diferente, mas no meio do campo do Atlético não tem como destacar outro jogador ontem, a não ser o Maicon, numa marcação implacável do Matheus Pereira. Todo mundo sabia que o duelo individual seria mais uma vez Maicon e Matheus Pereira, e no meu entendimento, com a exceção do gol em que o Matheus Pereira dá um passe muito importante também, né, de calcanhar ali pro Arroio, fora isso, o Maicon marcou novamente mesmo o Matheus Pereira muito bem. Por que novamente, Colombo? Porque o próprio Nobre vai se lembrar, e muito melhor do que eu, esse duelo começou em Cruzeiro e Corinthians pela Copa do Brasil do ano passado, permaneceu no Clássico deste ano e mais uma vez o Maicon, ele tem um entendimento perfeito do que é marcar o Matheus Pereira. Então, Dimara, com a óbvia saída do Juan Tressoldi, entra o Vitão, e não tem como falar de Cruzeiro e Atlético ontem sem falar desse garoto, eu acho que é um fator pro atleticano comemorar demais, celebrar e se sentir aliviado. Porque você substituir o melhor zagueiro do time numa fogueira, jogando fora de casa, jogando com uma pressão de marcar jogadores, como você disse, cheio de recursos, e entrar com essa personalidade, com essa frieza e nessas condições, e ainda, né, Dimara, com um plus, porque assim, a gente pode tratar de atletas profissionais e vamos tratar sempre, mas o cara é atleticano de berço. Estavam lá o pai dele e a irmã dele chorando a partir do momento em que a torcida do Atlético começa a gritar o nome do garoto. O que pode ser mais bonito nisso, Dimar? O que pode ser mais admirável nisso? E dois, né, na verdade, porque é o Fred com essa mesma história, né, de ter sido aquele que começou no Atlético quando pequeno, que ainda não conseguiu jogar no Atlético e que agora pôde, né, com a carreira realizada, jogar e realizar esse sonho, né? Bernard. Com o Bernard também, mas especificamente assim, nesse momento, os dois, né, que assim... Neste momento, né? Eu tô falando do jogo, a gente fala do jogo, tá, gente? Não vem me encher o saco por causa de passado, nem por que vai acontecer pra frente, que eu não tô falando nada, quem que é campeão, não, porque eu não sei. Agora, e não vem me encher o saco por causa do passado, não. Aí, você tem hoje, né, dois jogadores com esse poderio. E faz diferença. E nesse momento a gente tá falando do Atlético, tá? Faz diferença. Os caras têm entendimento e se desdobram, né? Então, exatamente. Assim, e retomando o raciocínio em relação à atuação, é assim, fora essa questão à parte do Vitão, que foi bonito de fato ver, é diferente, sempre vai ser a partir do momento em que o torcedor está em campo. E aí, Dimara, o Coelho fazendo uma partida de bastante doação, e pra gente chegar finalmente no gol, né, pra não me prolongar muito, porque eu acho que o Nobre foi muito feliz e destacou essas diferenças em relação ao que faltou no Cruzeiro e ao que, no meu entendimento, sobrou ao Atlético. A gente critica e tem criticado o Coelho, ou criticava porque ele tem melhorado, por duas coisas, Dimara. Era a finalização ruim e a tomada de decisão ruim. O Coelho espera pacientemente a passada do Renan Lodge para enxergar o melhor momento de fazer o passe, e o Renan Lodge cumprimenta para o gol e tira, né? Faz um gol, tira um gol da cartola, porque foi uma coisa meio sem ângulo. Depois na repetição a gente vê que o Otávio deixa o ângulo esquerdo ali para ele, o ângulo direito, melhor dizendo. Então, Dimara, é mais uma partida de muita doação, de muito entendimento, de espírito, é a palavra que nós citamos aqui, não só por parte dos dois atleticanos em campo, os três, melhor dizendo, mas como um time como um todo, compraram a ideia do Eduardo Domingues, e o time do Atlético, Dimara, não é brilhante, mas é muito consciente daquilo que busca no campo. E na relação proposta e execução, no meu entendimento, o Atlético fez uma partida superior ao Cruzeiro, e o placar para mim no Mineirão
foi justo, de igualdade para as duas equipes, principalmente porque o Atlético apresentou algo que me incomodava muito, Dimar, tem uns 2 anos mais ou menos, que é reagir mal ao gol sofrido. Não é de hoje que o Atlético tem reagido bem. Sofre um no Pará, vira o jogo contra o Remo. Sofre um pro Palmeiras, na sequência faz o jogo, faz o gol do 2-1. Novamente, sofre um gol do Cruzeiro, o Cruzeiro cresce na partida, traz todo o Mineirão a seu favor, o momento do Cruzeiro é melhor. O que acontece? Gol do Atlético. Então, Dimara, saber jogar com circunstâncias adversas é para um time que compra a ideia do treinador. E neste momento, o Atlético compra a ideia do seu treinador. Concordo. Ô, Duda, então para juntar, você junta tudo, resume aí isso, Duda, e falando também sobre essa questão estratégia, né, que foi utilizada no jogo pelos dois lados, né, só que o Cruzeiro continua com a tal da marcação zona dele, que ele não abre mão, né, e a gente, enfim, né, um dia ele vai fazer marcação individual. Resume aí. Ô Di, eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa até se atentar, porque a marcação zona pode ser útil dependendo do adversário. Sim. A questão que eu percebo, e até uma crítica, eu já deixei isso muito claro, eu gosto muito do trabalho do Arthur Jorge, eu acho ele um baita técnico, só que às vezes precisa abrir um pouquinho mão das convicções conforme o adversário e conforme o momento que vem. O que eu quero dizer com isso? Se o jogo de ontem fosse contra um Internacional, dando o exemplo, ele poderia ter feito a marcação por zona. Não era um clássico. Ele tinha muito mais coisa envolvida, talvez coisas externas de extracampo do que dentro de campo. E o Barba, mais uma vez, ele foi muito inteligente. É um cara que realmente não tem aquele jogo lindo, aquele jogo vistoso. Pelo contrário, às vezes muitos jogos do Atlético são modorrentos, são jogos arrastados, jogos sofridos. Mas parece que é essa a intenção do Galo nesse momento, de vencer e não precisa convencer. E em mata-mata, isso é o que mais importa. E o mais interessante de ontem foi quando você pega, né, a gente pode fazer até um campinho, e quando você vê a marcação de cada um. Eu peguei até uma colinha aqui do nosso colega Juan Brito, pra lembrar. O que acontece? O Atlético tinha o Everson no gol e 2 zagueiros. O Juan, depois o Vitão, e o Vitor Hugo. Quem tava ali na frente do Cruzeiro era o Caio Jorge. E o que acontecia? A Duda, eram 2 jogadores marcando o Caio Jorge? Não. Um sempre ficava na retaguarda e o outro ia buscar para ver onde que o Caio Jorge estava para ficar. E assim eles iam se revezando conforme o jogo ia pro lado direito ou pro lado esquerdo. O primeiro volante do Galo, né, o Franco, estava numa marcação com o Wesley. Os alas do Atlético, né, no caso o Coelho e o Renan Lodge, estavam projetados marcando individualmente o Vidalba e o Fagner. A gente viu o Castanho também na marcação com o Arroio. O Maicon anulou o Matheus Pereira. Só foi naquela jogada mesmo do gol do Arroio, que nem o Colombo falou, que foi o único momento em que o Atlético errou, que deixou o Matheus Pereira, que também foi muito inteligente em fazer aquele corte, porque foi uma jogadaça, foi um baita lance dele ter a visão de jogo. E eu acho que o gol do Arroio consegue simbolizar o entrosamento que o Cruzeiro tem. E aí tá um ponto positivo, porque ele sabia no momento que ele fizesse esse corte que ia vir algum jogador. Se era o Arroio, não era, alguém ia aparecer para ajudar na construção e etc. E além disso, né, a gente viu o Coelho com o Vidalba, o Lodge com o Fagner, o Fred com o Gerson. E como que o Fred jogou bola ontem, né? Ele realmente é muito diferente. Ele eleva o patamar do meio de campo do Galo, movimentando muito, buscando as jogadas com muito ritmo, com muita intensidade. Eu gostei muito de ver o Fred ontem. E lá na frente, né, o Bernard no Lucas Romero, porque o Romero, ele descia para fazer essa saída de 3 jogadores. Então ele descia um pouco para ajudar na construção, e tinha o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus. Mas aí, Duda, a conta não fecha, né? Porque meio que tem um jogador para marcar 2. Mas o Cassier é um cara que movimenta muito, e acaba que o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, como eles são orientados por marcar por zona, o Cassier, ele tinha às vezes um pouquinho mais de liberdade. Então ele poderia atuar um pouquinho mais à frente, buscando essa bola, buscando uma bola assada na área. Eu só sei dizer, que eu gostei muito do comportamento do Atlético ontem. É claro que eu acho que o resultado pro atleticano não foi o que ele queria, mas diante das circunstâncias, diante de um clássico que tem mais 90 minutos e mais 90 minutos dentro de casa, o jogo foi muito bem jogado. O Atlético soube ditar o ritmo da partida, não teve aquele domínio esplendoroso de posse de bola, até porque não é muito estilo do Barba,
mas foi um Atlético muito inteligente e que a gente tem visto isso cada vez mais desde a pausa da Copa do Mundo. E é claro que eu também não posso deixar de elogiar o Vitão, né? Quanta personalidade que tem o menino. E isso que vocês falaram, né, do Fred, do Vitão e até adicionando o Bernard, é algo que eu sinto falta no Atlético, até em outros clubes do futebol brasileiro, mas no caso agora do recorte que a gente tá falando, mas essa atleticanidade que tem essa representação. Eu acho que o torcedor também sente muita falta disso, de ver o jogador formado, de saber ali o peso da camisa, da história do clube, porque igual as partidas recentes, o Galo é muito isso, é esse time sofrido, esse time aguerrido, que busca um empate ou busca uma vitória no último minuto do jogo, último segundo do jogo. É isso que é o Atlético. Não adianta às vezes a gente tentar mudar muito a narrativa, eu acho que isso já tá um pouco enraizado. E quando a gente vê um menino que cresceu indo ao estádio com o pai e com a irmã dele que publica muitas fotos, né, e é muito interessante isso. Eles vão em todos os jogos do Vitão, desde que o Vitão era pequenininho. Ele vestiu a camisa da seleção brasileira de base, eles foram, se não me engano, pra Colômbia pra ver ele. O pai, a irmã fazem uns registros, né, assistindo o jogo de base, porque não é aberto ao público, com a escadinha vendo ali da muretinha, e eles sempre foram disso. Então é um menino que tem muita instrução, algo que a gente acaba que tem uma base familiar muito forte. Isso a gente sabe como que pesa no futebol atual. Nem é querendo ser elitista nem nada, porque a gente sabe que o Vitão veio de uma família com uma condição muito boa, mas é um menino muito bem instruído, com a cabeça no lugar, é um menino que fala mais de um idioma, então é um menino que tem muito futuro pela frente. Tá preparado aí para o que deve vier. Vamos ouvir então agora, ler, saber o que disseram os treinadores. Vamos começar com o Eduardo Domingues, que se mostrou feliz, né, Colombo, com o comportamento do Atlético. Coloca aí o Domingues 2 para que o Colombo leia, por favor. Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. No segundo tempo eles melhoraram um pouco mais, pressionaram um pouco mais forte e encontraram um golaço. Mas também nós tivemos nossas oportunidades e também fizemos um golaço. E a série é equilibrada. Temos que descansar, trabalhar e preparar o jogo que vem, disse o Domingues. E também o Barba ontem deu uma cutucadinha, vocês vão entender. Disse que na visão dele há um erro, né? É muito importante de começar a falar da posse de bola sem profundidade, Colombo. Se você quer ter a bola no meio de campo, se ganha com gols, não com posse. E se tem um time que se preparou para uma competição das mais importantes do continente e agora não está mais ali, por quê? Jogaram contra outro time muito forte. Eles prepararam para isso. Tem um grande time, um grande treinador, bons jogadores de muita qualidade. Nós estamos em outra etapa, de crescimento também. Fazer o jogo que fizemos. Eu fiquei contente, disse Eduardo Domingues. E aí ele retrata exatamente o que a gente fala, né? Que o Cruzeiro realmente tem um melhor elenco, o Cruzeiro tem um grande treinador, eu acho o Arthur Jorge admirável, mas que eles também se prepararam, como eles se prepararam para enfrentar o Flamengo, que era um time, né, que eles dizem A e B, né, Palmeiras, Flamengo, não sei quem, que até o Abel falou essa semana e elogiou o Cruzeiro. O Atlético também se preparou para enfrentar um time que ele sabia que tinha uma superioridade dele. Então achei assim muito legal essa fala do Domingues também, olhando por esse lado, né? E agora, o Rafa Nobre, a vez do Arthur Jorge, ele falou de um Cruzeiro dominador. Coloca o Arthur Jorge aí pro Rafa passar pra gente, por favor. Então vamos lá, o Arthur Jorge, português, analisando aí esse empate 1-1 ontem no Mineirão. Eu diria que foi mais um jogo de um Cruzeiro dominador. Eu diria que nós, dentro daquilo que foi o nosso jogo, tivemos um adversário mais preocupado em defender e não sofrer. E nós fomos mais agressivos ofensivamente. Foi um jogo com pouca baliza e um grande pisar na área. Que o Cruzeiro ficou mais à frente, né? Que o Cruzeiro pisou mais na área, ele chega com mais gente na área, né? Sim. É legal dizer isso só pra... né? Eu sempre penso que tem gente que às vezes tá passando pela gente e nunca ouviu falar. Daí você entra com um cara e fala, né? Pisou na área, ele vai falar assim, mas todo mundo não pisa? Pisa, não, é bom explicar, né? Eu tenho essa preocupação e sempre tive na minha carreira. Mas, né, Rafa, ele admitiu que em alguns momentos a equipe foi lenta, né? Ele fala especificamente aí da vontade, né? Acredito.
dos jogadores. Não aproveitamos toda aquela energia da nossa torcida, pois em alguns momentos fomos mais pausados quando teríamos que ter mais velocidade. Estaremos cá e preparados, pois sabíamos que esse jogo não definiria nada na eliminatória. Ele é técnico do Cruzeiro, tá, gente? Se der pra tocar foto, fica legal, né? Melhor, já foi, né? Do Botafogo, É. né? E ganhou tudo, né? E é por isso que ele veio pro Cruzeiro, mas hoje ele realmente é técnico do Cruzeiro. Enfim, estamos aí. Então, acho que eles foram bem coerentes, né? Os treinadores. Não foram, Santos? Foram coerentes. Eu respondo Eu não pra vocês, vocês estão não rindo. concordo com o Arthur, não. Qual parte Ele não você viu não o Cruzeiro concorda do dominante, Arthur? não, de... Ah, tá, nessa primeira coisa. Eu tô falando em relação à última resposta dele, eu gostei. E Mas também não viu o que ele enxergou de um Cruzeiro... que dominou, né? de um Cruzeiro diferente de um tempo para outro, não. Foi até a pergunta que eu fiz para ele, né? Foi Mais mesmo. uma vez, Foi mesmo. o Cruzeiro deixando Mas para jogar apareceu melhor no no Sport segundo TV. tempo, né? E aí ele discordando disso, tá completamente entendível isso, né? Não tem nenhum problema nisso, tá todo mundo aqui para poder analisar, e ele entende, claro, muito mais de futebol do que eu, mas eu especialmente vi um Cruzeiro diferente no segundo tempo, com mais postura, mais agressivo, até Sim. mais organizado. Sofre o gol por falhas defensivas, né? Mas eu vi um Cruzeiro diferente no segundo tempo, ao contrário do que ele viu. E eu também não acho que ele foi dominante, né? Isso eu realmente também acho que não. Você também pensa em relação ao que disse o Arthur Jorge, ao que disse o Barba, alguma... Quando você disse a interrupção que fez o Nobre, eu faria também. Eu achei que o Arthur, ele colocou uma superioridade do Cruzeiro que foi difícil, não só de eu enxergar ali, não só do Nobre enxergar, mas acho que de todo mundo, porque com quem você conversa, a gente viu justamente um jogo parelho e nesse sentido do Atlético na sua proposta um pouco melhor. Agora, sobre o Domingues, Dimar, assim, raramente o Domingues, ele solta uma presepada na coletiva que você olha assim, nossa, tem nada a ver com o Ele viu outro jogo, né? cara muito assim, muito alinhado, né, com o que geralmente acontece na partida, o discurso dele. Pode Fala, Você Mari, ainda pra fazer você, pode. observação? Você sempre faz o fechamento da observação masculina. Fechamento Por tempos favor, fortes. querida, vai, amor. Porque assim, novamente, o torcedor pode não concordar comigo e tá tudo bem. Quando o Arthur Jorge chegou ao Cruzeiro, eu gostava muito das coletivas dele. Eu achava, né, que eram coletivas em que ele... É o jeitão português, né? A gente tava já acostumado com o Leonardo Jardim, mas eu acho que o Leonardo Jardim ainda teve mais esse calor mineiro, ele acostumou um pouquinho mais. O Arthur Jorge eu não consigo ver tanto isso. E o Arthur Jorge, ele começou com coletivas muito boas, mas nas últimas, em específico as últimas duas, eu confesso que eu não gostei muito. Porque nas duas últimas, né, tanto diante do Flamengo, quanto até nos últimos 4 jogos, né, que aí eu considero 2 do Flamengo e mais um do Flamengo pelo Brasileirão, vou tirar o outro jogo do Brasileirão que teve, e agora da Copa do Brasil, né. Eu tenho visto um Arthur Jorge que quer mostrar um Cruzeiro superior do que realmente é. E eu tenho muito cuidado para falar isso, porque na coletiva, vamos lá, na última coletiva ele falou que, é só mais um jogo. Desculpa, clássico não é só mais um jogo. Pode ser Campeonato Mineiro, pode ser Copa Sul-Sudeste, pode ser Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Nunca vai ser mais um jogo por conta de vários aspectos que estão envolvidos na narrativa da partida. Esse é o primeiro ponto. Então, ele não pode, em momento algum, virar e falar com esse ar de superioridade. É normal, ele tem que valorizar o grupo dele. Sou completamente fechada com isso. Tem que valorizar o grupo dele, tem que blindar, mas tomar muito cuidado com esse tom de superioridade, principalmente em adversários. Que, não tô falando que o Atlético é melhor, mas no caso ele falou na questão também do Flamengo, e também falou agora num clássico, que é um jogo que o favoritismo cai completamente à tona, tanto que ontem foi um empate. E aí nessa partida de hoje ele fala que viu um Cruzeiro superior, igual ele viu um Cruzeiro superior diante do Flamengo, que não foi superior. Um Cruzeiro que teve mais controle de bola, teve mais posse de bola, mas pode ser aquela famosa posse de bola estéril, né? De que adianta você ficar trocando passes no meio de campo se você não consegue agredir o adversário. Foi o que o Barba falou, né? Exato, então é por isso que eu vejo o Atlético, talvez falta muita efetividade, é claro, na conversão, porque às vezes chega muito e falta que esse cara pra chegar, colocar a bola no pé e resolver, mas é um time que chega. Em muitos jogos do Arthur Jorge eu não consigo ver isso.
Eu não consigo ver aquele Cruzeiro do ano passado, o Leonardo Jardim, que pegava a bola, jogava no Caio Jorge. É claro, até pelo momento do Arthur Jorge, mas eu não consigo ver aquele Cruzeiro que sabia aproveitar os espaços para construir as jogadas. Eu vejo um Cruzeiro mais moroso, até em determinados momentos lento, tentando rodar o adversário. E ontem, ele até tentou fazer isso, mas esbarrou numa marcação individual do Atlético. Então, o Arthur Jorge, ele não tem gostado muito das coletivas dele. Vou considerar assim nessas últimas partidas por conta dessa forma soberba e também desse ar de superioridade. Tá aí, agora vamos para os personagens, né? Para os jogadores. Vamos começar, Rafa, com o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira. Coloca o Matheus Pereira aqui. Vai. Vamos lá, aspas aí pro camisa 10 do Cruzeiro. O resultado de hoje, a gente estava bem na partida e sofreu um empate quando estávamos bem. A gente sabia que o jogo não ia ser definido hoje, mas é importante a gente entender que no jogo da volta precisamos ter um pouco mais de atenção e estudar o que podemos fazer de melhor para conseguir a classificação. Ninguém espera outra coisa que não seja isso, né? Olhar o que aconteceu claro. de errado, né? Ou na forma de mínimo, jogar, né? ou taticamente, né? Para que aí ele realmente possa ter chances de passar pelo Atlético e vice-versa, né? O Atlético passar pelo Cruzeiro, seja lá o que vai acontecer no próximo dia 1º. Agora o Arroz, gente, era só felicidade, né? Que golaço. E o menino só faz golaço, não importa. O negócio dele é golaço, né? Tá numa fase eliminada, né? Olha o golaço dele aí, ó. O que é isso? Não, é o golaço. O que me chama atenção nele é isso, né? Ele não tem essa coisa de gol assim, né? Não é muito tá muito confiante, né, Di? Ele tá e muito aí, confiante. Tem o Arroio aí, gente? Quando surge a oportunidade, ele arrisca mesmo, né? E tem um chute a média e longa distância muito interessante, o Kenny Arroio. Acho que inclusive devia assumir as bolas paradas do Cruzeiro. Também acho. Ele tem essa condição? Tem. Fiquei me perguntando ontem. Tava batendo sim, de fora da área o Kenny Arroio. Chegou o momento a ser o cobrador, mas de novo não tá tendo essa oportunidade. Acho que é o melhor chute do Cruzeiro, então tem que aproveitar inclusive o momento dele, né? Então vamos lá, abre aspas aí pro equatoriano. Quero agradecer primeiro a Deus, ao Mister e à torcida. Foi um jogo difícil, mas vamos conseguir com a mesma atitude e concentração para encarar o campo deles e tratar de selar a classificação. Que não seja a mesma atitude, né? Porque é bem engraçado, né? Se for a mesma, não vai dar. Tem que mudar, eu acho. Porque ele tá feliz, a gente dá desconto, né? Aí eles. Bom, vamos agora com os jogadores do Atlético, 2 que comemorarem muito, né, Colombo? Porque primeiro o autor do gol, Renan Lodge. É claro. Menino, deixa eu falar. Ali. Como é consciente, né? O menino é líder mesmo, tá? Queria dizer, surpreende esse menino. Se o Arroio me surpreende sempre por esses gols maravilhosos, e claro que às vezes ele me irrita também, quando ele vai ali na frente, fica pescando e nada. Mas esse aqui tá tomando lugar mesmo. E você pode falar com isso com muita tranquilidade, né? Assim, eu acho que é uma troca histórica do Guilherme Arana pelo Lodge. Histórica, né? Histórica mesmo. Um que não vinha jogando e o que o outro poderia jogar. Abre aspas para o lateral do Atlético. É claro que o Cruzeiro jogando aqui com a sua torcida é um grande adversário, com muita qualidade. Mas muitas vezes a qualidade técnica não é o suficiente. Acho que o Barba fez uma proposta de jogo muito importante. Ele optou pelo Franco para neutralizar algumas ações do Cruzeiro, em vez do Natanael. Cada jogo é uma oportunidade. Nosso time vem jogando muito. Isso é uma evolução da equipe que correspondeu em campo, disse o lateral Renan Lodge de Mara. Bem também, né? Ele fala bem, lidera, muito legal mesmo. Bom, e ele que entrou no fogo, mas emocionou muita gente, né? A Duda e o Leandro já falaram sobre isso, o pai, a irmã e tudo mais. Tá aí ele, ó, o garoto. E que fogo, pelo amor de Deus. Primeiro clássico, estou muito feliz com isso. A gente se prepara muito para isso. Envolve toda uma questão psicológica, questão física também. Porque a gente tem que estar preparado, ainda mais eu que estava no banco. Foi uma urgência, vamos falar assim, e eu estou muito feliz, disse o garoto Vitão, viu, Dimara? Você sabe que quando ele falou isso, eu fiquei pensando, tava ele lá feliz no banco, tô aqui, né? Eu tô vendo jogo legal, eu tô aqui porque não tem outro, né? E porque é verdade, né?
Porque a base só entra no fogo mesmo e tudo mais. Tá ele lá tranquilinho no banco, tal. De repente, não mais do que de repente, a pessoa é chamada. Você tem que estar nisso que ele fala, né? É a questão psicológica, a física, né? Uma coisa interfere na outra e ele mostrou muita maturidade. Aliás, os meninos da base que têm entrado do Atlético, né? Obviamente, os que estão sendo aproveitados, eles têm entrado com muita personalidade, né? É um jogo, né, Dimara, que assim, o cara é garoto, entra na fogueira, como a gente disse, é um grau de exposição máximo. É. E dessas, de duas, uma. Ou você entra para a história de maneira negativa, ou você começa a fazer a história de maneira positiva. Então, né, poderia ter acontecido ali o mais difícil com o Vitão, uma falha, uma desconcentração, um gol que saísse nas costas dele. Mas não, ele foi extremamente dominante. Não é que o Vitão foi tranquilo e fez o feijão com arroz. Ele fez mais do que o feijão com arroz. Muito mais. Ele colocou, digamos, para brincar com a expressão, tempero ali. Sabe, o Vitão jogou bem. O Vitão teve muitas rebatidas. O Vitão teve um número, acho que 3 chutes bloqueados do Cruzeiro importantes ali. Ele teve uma ação efetiva. Então, Dimara, é um excelente cartão de visitas. Volto a repetir, o garoto já tinha jogado contra o Betim, já tenha jogado contra o Internacional. Como são as coisas, né? Talvez, assim, a partida contra o Inter tenha tirado um pouco dessa ânsia de jogar um jogo grande. A estreia. O jogo contra o Inter não foi uma estreia, né? Foi um jogo contra o Betim no Campeonato Mineiro, que a gente evidentemente sabe a diferença do nível dos times. Então, a estreia grande do Vitão, digamos assim, ela é contra o Internacional fora. Talvez isso tenha aliviado a pressão do garoto. Agora, falar de pressão pro Vitão neste momento é algo até complicado, Dimara. Porque assim, se teve algo que ele demonstrou contra o Betim, contra o Internacional e contra o Cruzeiro ontem novamente, foi uma frieza que não é comum para um garoto. Não é comum. Nesse sentido, deu para ver que o garoto é diferente, viu, Dimara? Tomara que seja um presságio, né? Tomara que ele tenha sequência. Tomara até no planejamento interno ali, quem sabe, vai precisar buscar outro de fato, ou o Vitão com essa credencial que ele apresentou, que é muito forte, serve. Porque a gente pode lá na frente, né, Dimara, assim, pensar, pô, o Atlético precisa, tem que ter um zagueiro, tem que ter... Cara, numa dessa, ele aproveita tão bem a oportunidade que faz você duvidar. Então, assim, que o Atlético internamente resolva essa questão, mas que não perca de vista o garoto que, Dimara, assim, fez uma baita apresentação e é preciso reconhecer. É sim.